Fala galera, beleza? Como vocês já me conhecem, me chamo Wilton Freire e a partir deste momento estarei dando início à segunda etapa do nosso trabalho. Bom, irei apresentar para vocês duas obras dos cronistas do descobrimento, tendo em vista que a primeira é a do francês André Thevet e a segunda a do alemão Hans Staden. Sobre esse primeiro, ele vai relatar ali sobre sua viagem até o Brasil, cujo nome da obra é As Singularidades da França Antártica. Já o segundo, ele vai relatar uma experiência vivida também aqui no Brasil, certo? Mais especificamente com os tupinambás, tendo em vista que esses praticavam o ritual antropofágico, beleza? Então, vem comigo. As Singularidades da França Antártica é uma obra escrita por André Thevet, publicada em 1557, e de seus 83 capítulos, a maioria faz referência ao Brasil, com observações geográficas, botânicas e antropológicas. No capítulo 27, em síntese, ele vai destacar sobre a questão de nenhum outro cosmógrafo ter conhecido aquelas terras, haja vista que a terra habitada foram divididas em três partes: Ásia, Europa e África. E, se porventura já tivessem conhecido, a teriam enumerado como quarta devido à sua grande extensão. Além disso, como de costume daquela época, eles precisavam meio que batizar aquelas terras com um novo nome. Então foi decidido que seria chamado de América, devido ao seu grande descobridor, Américo Vespúcio, que foi um navegador, ou simplesmente a França Antártica. Agora, se liga nesse pequeno trecho que eu retirei de sua obra Singularidades da França Antártica. Os povos que habitam aquelas terras são selvagens e estranhos, sem fé, sem lei, sem religião. Vivem como animais irracionais e que vivem andando sempre nus, tanto homens quanto mulheres. Bom, com relação a esses costumes, TV vai dizer que com o passar do tempo, aos poucos eles vão largando esses hábitos e passem a se vestir de forma mais civilizada e humana, ou seja, de acordo com sua visão da época, a forma correta de se vestir seria igual aos dos cristãos. Ademais, no capítulo de número 28, TV vai ressaltar sobre a questão da religião. Não há criatura dotada de razão que seja tão cega a ponto de, olhando para a ordem do céu, da terra, do sol e da lua, ou para o mar e as coisas que se criam todos os dias, deixar de considerar que tudo isso foi feito pela mão de algum grande artífice que não o homem. Nesse trecho, torna-se perceptível que TV implica com a situação de os selvagens não terem nenhuma religião ou cogitação de algum deus. E não só isso. Em outro pequeno trecho, ele demonstra um pouco, ou talvez claramente, ser uma pessoa etnocêntrica. Veja a citação seguinte retirada da sua obra. Todos, portanto, convém que há algum poder e algum soberano. Mas qual é esse poder, só alguns sabem, e esses são aqueles com os quais nosso Senhor, por sua graça, desejou comunicar-se. Foi a ignorância disso que ensejou a variedade de religiões. Os selvagens fazem menção a um grande senhor, que na língua deles se chama Tupã, e que morando no céu fazia chover e trovejar. Sobretudo, o que torna incrível aos olhos de TV é que esses selvagens não tinham hora para orar a esse Deus e muito menos um local para poder cultuá-lo. Além disso, outra curiosidade é a forma que eles reagem quando TV cita o nome de um outro Deus, até que eles perguntam se esse Deus é o mesmo que visitou eles, que inclusive é chamado de Caraíba, ou seja, profeta. Seguindo essa linha de raciocínio, com a chegada dos portugueses em 1492, os selvagens ficaram espantados com as feições e os modos dos cristãos, pois era algo que eles nunca haviam presenciado, ou seja, visto. E assim eles passaram a aceitá-los como profetas e até mesmo a homenageá-los como deuses. Contudo, percebendo que estariam sujeitos
a doenças, a morte e etc., começaram a desprezá-los e a tratá-los pior do que de costume. Sendo assim, deixaram de chamá-los de Caraíbas e passaram a ser chamados como que por desprezo de Maíris. Maíris era um antigo profeta deles que por eles era desprezado e detestado. Por fim, no capítulo de número 34, TV vai descrever sobre as incisões que são feitas pelo corpo dos selvagens. Como se não lhes bastassem viver nus, pintar o corpo com diversas cores e arrancar-se os pelos, os selvagens também se tornam ainda mais disformes, porque, quando ainda jovens, furam os lábios com certa planta muito aguçada. Quando os selvagens já estão crescidos e a ponto de casar-se, passam a usar nesses orifícios umas pedras graúdas de cor semelhante à da esmeralda. Os homens e as mulheres passam a maior parte do tempo tingindo de negro o que obtêm com o uso de certas cores e tinturas feitas com frutos de árvores. Como já dissemos e podemos ainda voltar a dizer, tingem-se e ataviam-se assim uns aos outros, as mulheres aos homens, fazendo-lhes mil enfeites, como figuras, ondas e outras coisas semelhantes, com formas tão miúdas que menor seria impossível fazer. As pedras usadas pelos homens têm às vezes a largura de um ducado duplo, ou mais, e a espessura de um dedão, o que lhes dificulta a fala de tal modo que a custo podemos entendê-los. Confere ao lábio inferior a grossura de um punho, e por aí pode calcular o diâmetro do orifício entre a boca e o queixo. Retirada a pedra, quando falam, a saliva lhes escorre por esse conduto, coisa medonha de se ver. Sobretudo, ele vai dizer que essas pedras são encontradas em uma montanha muito alta, mais especificamente na terra dos canibais. Além disso, ainda no que diz respeito a essas pedras, aquele selvagem que tivesse em maior número essas pedras seria tido como rei, se não como um grande senhor. Então, galera, aqui finalizo a breve exposição da obra do André TV, As Singularidades da França Antártica.